Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom te encontrar mais uma vez para rezarmos juntos aqui no nosso Pentecostes Diário. Eu, missionário Vinícius Fernandes, chego até você mais uma vez através do Sistema Coração Fiel de Comunicação, com alegria, pedindo a Deus que o Espírito Santo possa falar nesta hora e fecundar os nossos corações. Ao entendermos que o Espírito Santo é prefigurado por aquela água viva que muitas vezes nós ouvimos falar nas Escrituras, precisamos fazer também da nossa parte um exame de consciência pelas vezes em que deixamos de lado a água viva para irmos atrás de outras fontes. Quero hoje partilhar com você um versículo da profecia de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, onde o Senhor nos faz uma queixa. Abandonaram-me a mim, que sou fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Quero, junto com você, meu irmão, minha irmã, avaliar a nossa vida e te convido a meditarmos juntos sobre as vezes em que nós trocamos a graça de Deus, a graça santificante, a presença do Senhor por outras opções, por prazeres, pela nossa própria vontade, às vezes em que insistimos naquilo que sabíamos que era errado, às vezes em que nós rompemos a nossa amizade com o Senhor, o nosso vínculo com o Espírito Santo de Deus, que é essa água viva, que é a única capaz de saciar plenamente a nossa sede. E muitas vezes nós acabamos nos voltando para outras fontes, ou pior, para lugares secos, que só produzem na nossa alma estragos, assim como a imagem de uma terra que era ali coberta por um manancial, e quando nos deparamos com uma grande seca, aquela terra fica toda trincada, toda ressequida. Podemos pensar que a nossa alma espiritualmente vive um efeito semelhante quando nós nos afastamos de Deus, quando nós rompemos o acesso a essa fonte de água viva, quando nós nos debruçamos em cisternas vazias. E aqui cada um precisa dar o nome para aquilo que nos faz ficar longe de Deus, para aquilo que rompe o nosso vínculo com o Senhor, que é fonte dessa água viva, aquilo que nos faz permanecer com sede. É uma sensação ruim, não é verdade? Quando a boca fica seca, imagina só a alma longe de Deus para sempre. Quero aqui recordar, para rezarmos, aquele trecho do Evangelho, onde na parábola o Senhor nos conta daquele homem que pede uma gota de água para saciar a sua sede, estando para sempre condenado ao inferno, à ausência de Deus. E que hoje nessa meditação nós sejamos capazes de, por obra do Espírito Santo, reconhecer aquilo que tem sido escolha pessoal, decisão de ir para longe de Deus, e que nós sejamos capazes de retornar. Que nessa prece façamos uma oração de reparação pelas vezes que abandonamos o Senhor, e que o Senhor nos conceda o verdadeiro arrependimento para voltarmos e estarmos mergulhados e inundados na água viva que o Senhor tem para nos dar em abundância. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos chamar novamente e tantas vezes ao longo da nossa vida nos trazer de volta a união com o próprio Senhor.
queremos permanecer sempre unidos a Ti. Queremos estar nesta água viva, queremos nos saciar nesta água pura, nessa água que fecunda o nosso coração. Pedimos, Senhor, perdão pelas muitas vezes em que nós voltamos as costas para o Senhor, em que não obedecemos às inspirações do Seu Espírito, em que decidimos por nós mesmos a caminhar sozinhos, na aridez, na sequidão. Hoje, Senhor, nós nos voltamos para Ti novamente e pedimos, vem nos lavar, vem purificar o nosso coração de toda escolha errada, de toda decisão negativa e vem nos fazer, Senhor, estar muito unidos a Ti, agora e para sempre. Que assim seja. Que a graça de Deus fecunde o seu coração, que sejamos capazes de sempre nos decidir por permanecer no Senhor, por trazer para nós somente a água viva, a água pura que vem do Senhor, como aquela mulher que no diálogo com Jesus disse: Senhor, dai-me desta água, que sejamos sempre ávidos, sedentos e que possamos repetir sempre essa súplica, buscando a água viva que vem de Deus. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.